Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Aprendiz. Nesse canal falamos sobre educação financeira e investimentos. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar todos os vídeos. E no vídeo de hoje eu venho aqui trazer para vocês o relatório mensal referente ao mês de dezembro de 2022 do Fundo Imobiliário XP-ML11, que é um dos fundos que compõem a minha carteira pessoal. Bom pessoal, então está aqui o relatório aberto. Então vamos dar uma conferida aqui. Bom, e logo no início nós temos aqui um comentário do gestor, onde ele fala um pouco sobre o setor de shoppings, como está sendo essa recuperação depois do período que nós tivemos aí em 2021 e 2020. E eu destaquei aqui alguns pontos que eu considero interessante para a gente observar. Então nós temos que no portfólio do X-Malls, dos 16 shoppings que compõem o fundo, apenas um teve performance abaixo do orçamento original para 2022. Isso demonstra uma boa recuperação do setor. Logo mais aqui nós temos a vacância do fundo segue em recuperação e atingiu 3,2% no final de 2022, próximo ao recorde histórico de 2,4% atingido em setembro de 2019, também no período anterior à pandemia. Então vejam que uma vacância de 3,2% é excelente, significa que nós temos pouquíssimas áreas do fundo que não estão alugadas. O fundo está praticamente todo alocado. Adicionalmente, o XP Malls encerrou o mês de dezembro com um resultado acumulado não distribuído de aproximadamente 1,25 por cota, então esse valor está em caixa, o que significa que o fundo pode distribuir posteriormente. E aqui nós temos a distribuição de rendimentos do mês. Então no dia 18 de 1 de 2023, o fundo divulgou a distribuição de 90 centavos por cota, com pagamento em 25 de 1 de 2023, para os detentores de cotas do fundo até o dia 18 de 1 de 2023. Ou seja, quem comprou até o dia 18 cotas do fundo, o dia 18 de janeiro de 2023, receberá o pagamento no dia 25 de janeiro. Para quem comprou cotas após o dia 18, aí já não vai ter direito a esse pagamento. E aqui nós temos a tabela de resultados do fundo. Então ele obteve um total de receitas de 28 milhões e 600 mil, sendo que desses 28 milhões, 26 milhões vieram dos aluguéis, dos imóveis que o fundo possui no portfólio. 435 mil vieram de receitas de outros fundos imobiliários que esse fundo investe. Então, como a gente vai ver mais à frente na carteira do fundo, nós vamos ver que ele possui cotas de outros fundos imobiliários. E a renda desses fundos totalizaram 435 mil no mês de dezembro. Tivemos também 1.875.000 proveniente de aplicações em renda fixa. Tivemos um total de despesas de 4 milhões. Então, quando eu subtraio a receita menos as despesas, eu chego no resultado que o fundo obteve, que foi de 23.897.000. E desses 23 milhões, o fundo distribuiu apenas 19 milhões, ou seja, ele guardou uma parte em caixa e o rendimento ficou de 90 centavos por cota. Mais abaixo nós temos um fato relevante que o fundo divulgou sobre a aquisição de mais um ativo para compor o portfólio do fundo, no caso aqui é o Campinas Shopping. Então ele explica aqui, o XP Mall concluiu em 8 de 12 de 2022 a aquisição direta de 25% do Campinas Shopping, localizado no bairro do Jardim do Lago, em Campinas, São Paulo, da empresa do grupo BR Malls. Alguns detalhes sobre a aquisição. O valor total da aquisição é de R$ 102.850.000 e sobre o ativo, o Campinas Shopping foi inaugurado em 94, no bairro do Jardim do Lago, região oeste da cidade de Campinas, São Paulo. A localização do shopping na interseção das rodovias Anhanguera e Santos Dumont é estratégica para facilitar o acesso aos seus clientes. O ativo possui 36 mil metros de área bruta locável e um mix completo com mais de 150 operações dos mais variados segmentos: restaurantes, serviços academia, universidade, varejo como um todo. Além de 10 salas de cinema com foco em atendimento para as classes de consumo B e C. Então, temos aqui mais um ativo para compor a carteira do fundo, que vai gerar mais receita e que pode fazer com que os rendimentos do fundo aumentem com o passar do tempo. Temos aqui logo abaixo mais um comunicado ao mercado, onde o fundo comunica o encerramento da 7ª emissão de cotas. Então o fundo ele realizou uma nova emissão de cotas. Mas por que ele faz isso? Qual é o intuito dele realizar novas emissões de cotas? Para captar recursos, para alocar esses recursos na compra de outros imóveis ou ainda para pagar dívidas. No caso dessa emissão, o montante total líquido captado foi de R$ 268.833.000 e o preço dessas novas cotas que foram emitidas foi de R$ 102,88. E aqui abaixo ele explica qual será o destino desse recurso que ele captou nessa emissão. Então nós temos aqui o primeiro,
pré-pagamento parcial de dívidas assumidas pelo fundo em decorrência de operações anteriores. Então, parte desse montante que ele captou nessa emissão vai ser destinado para pagamento de dívidas. Outra parte para investimento nas expansões em curso do Shopping Cidade Jardim e do Catarina Fashion Outlet. Então, parte vai ser para investimento nesses dois ativos. Aquisição de ativos opcionados pelo fundo. Então, caso os gestores observem que tem uma boa oportunidade de compra de algum ativo no mercado, eles podem também utilizar esse recurso para fazer essa aquisição. E otimização da estrutura de capital do fundo. Então, para reforçar um pouco mais o caixa do fundo, né? Por fim, parte do recurso para a otimização da estrutura de capital do fundo. Aqui nós temos um gráfico que mostra a distribuição dos últimos 12 meses, né? A distribuição de rendimentos do fundo dos últimos 12 meses. Então, a gente vê que ela foi aumentando ao longo de 2022. Em janeiro, o fundo distribuiu 60 centavos, em fevereiro 64, em março 66, abril 68 e conforme os meses foram passando, o rendimento foi aumentando. E no mês de dezembro nós tivemos aqui a distribuição de 90 centavos por cota, a maior distribuição do ano. Esse valor de 90 centavos provavelmente se deve ao aumento no volume de vendas do final do ano, devido às datas festivas de Natal e Ano Novo. E aqui nesse gráfico nós temos a comparação do valor patrimonial da cota com o valor da cota negociada em mercado. Essa linha com azul mais escuro refere-se ao valor patrimonial. Então, a cota do fundo, considerando todo o patrimônio que ele possui, deveria custar R$ 101. Porém, ela está sendo negociada no mercado a R$ 96. Claro que esse valor de mercado ele vai oscilando conforme a demanda de mercado. Por exemplo, olhando hoje aqui, ele está cotado a R$ 98. Então vejam que ele ainda está abaixo do valor patrimonial, portanto está num bom momento de compra. Um pouco mais abaixo nós temos aqui a carteira do fundo, como ela está distribuída. Então 89,3% do patrimônio está alocado em imóveis, 7% ele está mantendo em caixa, 2,9% está investido em cotas de outros fundos imobiliários e 0,7% está alocado em CRIs. Aqui são os 4 CRIs que o fundo adquiriu: CRI Santa Catarina. O fundo ainda possui um saldo devedor de 184,5 milhões para pagar referente à aquisição desse CRI. Temos aqui um outro CRI, que é Cidade Jardim, com um saldo devedor de 196,6 milhões. Temos o terceiro CRI, Shopping da Bahia e Via Parque, com um saldo devedor de 197,4 milhões. E por fim, temos o CRI Shopping da Bahia e Vila Parque, com um saldo devedor de 102,7 milhões. Somando todos esses valores, nós temos um total de 181,2 milhões que o fundo tem de dívida a ser paga referente a esses CRIs. E esse gráfico mostra como será o fluxo de amortização dessas dívidas. Então vejam que são dívidas de longo prazo, né? O fundo distribuiu esses valores até o ano de 2036. Então no ano de 2023, que é o atual, o fundo ele vai pagar um total de 12 milhões e 200 mil. No ano de 2024 já dobra esse valor, vai para 24 milhões. 2025, 30 milhões. 2026, 35 milhões. E assim vai aumentando até nós chegarmos aqui em 2033, que é o ano em que o fundo vai pagar o maior valor, que é de 88 milhões. Então, até o ano de 2033, a gente observa que a dívida ela vai aumentando, né? As obrigações do fundo vão aumentando. Após 2033, tem um alívio, né? Tem uma queda desse valor a ser pago. Bom, essa tabela mostra alguns dados, né, operacionais do fundo. Ele possui uma área bruta locável total de 569 mil metros quadrados e uma área bruta local própria, né, de aquisição do fundo de 150 mil metros quadrados. As vendas totalizaram 1 bilhão e 300 milhões em dezembro de 2022 e nós temos aqui uma vacância, como já foi mostrado lá em cima, de 3,2%, que é uma vacância muito baixa, demonstrando que o fundo possui quase que a totalidade dos seus ativos alugados. Bom, pessoal, esse gráfico mostra como foi o volume de vendas no decorrer de cada mês. Então a gente vê aqui que em dezembro de 2022 o volume de venda foi bem maior, por isso que o fundo conseguiu gerar um resultado maior no mês de dezembro, mas isso não é um fato isolado. Olhando o histórico do fundo, a gente observa que sempre nos meses de dezembro ele distribuiu um valor acima da média. Então aqui em dezembro de 2018 ele distribuiu 88 centavos, em dezembro de 2020 68 centavos. Observe que está acima das médias dos meses anteriores. Em dezembro de 2021, 85 centavos. E agora, em dezembro de 2022, ele distribuiu 90 centavos. Foi a maior distribuição de rendimentos de todo o histórico do fundo, né, de existência do fundo. Então, e observem que desde abril de 2021, os rendimentos do fundo vêm aumentando mês a mês, demonstrando aí a resiliência do segmento, né, de shoppings, também demonstrando a competência da gestão do fundo em conseguir gerar bons resultados.
Sobre a carteira do fundo, em dezembro de 2022, a carteira imobiliária do fundo era composta por 16 shopping centers, os quais possuem um conjunto, uma área bruta local de aproximadamente 570 mil metros quadrados e mais de 3 mil lojas. A área bruta local própria do fundo, por sua vez, totalizou no mês mais de 150 mil metros quadrados. Aqui nós temos a diversificação por região. 70% dos ativos estão na região sudeste, 21% na região nordeste e 9% na região norte. Aqui nós temos o histórico de aquisição do fundo. Então o fundo começou aqui em dezembro de 2017, fazendo a aquisição de 35% do Caxias Shopping. Em março de 2018 ele fez 2 novas aquisições. Outubro de 2018 fez várias aquisições aqui em participação de outros FIIs, de outros shoppings. E no decorrer do tempo ele foi fazendo novas aquisições. E agora, em dezembro de 2022, conforme a gente viu lá no início do relatório, ele fez a aquisição de 25% do Campinas Shopping. E assim, com o passar do tempo, o fundo vai crescendo, adquirindo novos ativos e gerando mais valor para seus cotistas. Bom, pessoal, e aqui nós temos os ativos do fundo, que compõem a carteira do fundo. Então são vários shoppings de várias regiões. Aqui ele mostra qual é a participação do fundo em cada um dos ativos. Por exemplo, no Plaza Sul Shopping, o fundo ele possui 10% de participação desse shopping. Santana Park Shopping, o fundo possui 15% de participação. Então aqui ele vem detalhando todos os ativos e qual é a participação do fundo neles. Bom, pessoal, e era isso, chegamos ao final do relatório. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha ajudado vocês de alguma forma. Lembrando que é sempre importante o investidor de fundos imobiliários estar acompanhando os relatórios mensais que os fundos emitem, para saber como está o andamento desse fundo, se está conseguindo gerar um resultado bom e se a gestão realmente está conseguindo entregar bons resultados. Então agradeço demais pela atenção e até o próximo vídeo.